Capítulo 3 da Carta de São Paulo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Como Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça, assim ficais sabendo que os que creem é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não se ativer a todas as prescrições do livro da lei para praticá-las. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz "e as descendências", como para significar muitos descendentes. Ela diz "e a tua descendência", designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso: um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que o sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Fim do capítulo. Então, irmãos, nesse capítulo 3 se encontra o lema deste mês da Bíblia, o versículo 28. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Quer dizer, não existem mais aquelas divisões que a lei fazia, judeu ou não judeu, escravo ou livre. Agora, pela fé, mediante o batismo, todos nós somos um só em Cristo. E tendo Ele morrido e ressuscitado, Ele inaugurou a nova criação. Por isso não precisamos mais da lei de Moisés. E o grande argumento de Paulo aqui nesse capítulo é Abraão. Ele cita Gênesis capítulo 15, versículo 6.
Abraão creu em Deus e lhe foi tido em conta de justiça. E só 2 capítulos depois aparece a ordem para Abraão circuncidar a carne do prepúcio do seu pênis. Então o que salvou Abraão não foi a circuncisão, e sim o fato dele ter acreditado na promessa de Deus. Portanto, para nós hoje, o que nos salva é a fé em Cristo e não a circuncisão imposta pela lei de Moisés. Deus abençoe você.